Olá, primeira série. Esta semana nós iremos aprender sobre os íons e vamos fazer a correção da atividade da aula passada. A atividade pedia para calcular a massa, que fica localizada aqui em cima do símbolo, o número atômico ou o número de prótons, que fica aqui embaixo, os prótons, né? Novamente, os nêutrons, que é só diminuir a massa pelo número atômico, é só diminuir o de cima pelo de baixo, e calcular os elétrons. Como nós estamos trabalhando com átomos neutros, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva, prótons, é a mesma quantidade de carga negativa, elétrons, então o valor vai ser o mesmo. O valor que ele tiver de carga positiva, ele vai ter também de carga negativa. Aqui nós temos o neônio, a massa dele aqui é 20. Número atômico ou prótons, 10. Número de prótons, 10. Nêutrons, só diminuir, 20 menos 10, 10. Número de elétrons, 10 também. Aqui o rubídio, a massa dele, 85. Número atômico de prótons, 37. Aqui 37 também. Número de nêutrons, 85 menos 87 dá 48. E o número de elétrons, 37. O germânio, a massa, 72. Número atômico de prótons, 32. Prótons, 32. Os nêutrons, 72 menos 32, 40. E elétrons, 32. O nitrogênio, a massa em cima, né, 14. Número atômico de prótons, 7. Nêutrons, 14 menos 7, 7. E elétrons, 7 também. O alumínio, a massa aqui, 27. Número atômico, prótons, 12. Nêutrons, 27 menos 12, 15. E aqui os elétrons, 12 também. Aqui. E o magnésio, a massa 24. Número atômico, prótons, 12. Prótons, 12. Nêutrons, 24 menos 12. E elétrons, 12 também. Aqui tem os outros, para vocês conferirem aí se fizeram tudo certo, ok? É só dar um pause no vídeo para vocês fazerem a correção. Agora, nós vamos aprender sobre os íons. Nós estávamos vendo que o átomo aqui, ele era neutro. Por quê? Porque a mesma quantidade de carga positiva era a mesma quantidade de carga negativa. Só que o átomo, ou ele pode perder elétrons, ou ele pode ganhar elétrons. E ele vai ficar ou positivo ou negativo, porque ele vai ter ou mais carga negativa ou mais carga positiva. São esses átomos que perdem e ganham elétrons que a gente chama de íons. Quando ele for negativo, nós chamamos ele de ânion. Íon negativo é chamado de ânion. E íon positivo é chamado de cátion. Quando estiver com a carga negativa, significa que o átomo ganhou elétrons. E quando estiver com a carga positiva, significa que o átomo ele perdeu elétrons. É o contrário, né? Quando ele ganha, ele fica negativo, e quando ele perde, ele fica positivo. Por que que isso acontece? O átomo aqui, como a gente tinha estudado, no meio aqui no núcleo, ele tem cargas positivas e cargas e nêutrons, né? Que não tem carga. E tem os elétrons ao redor. Quem é que vai se movimentar? Quem é que vai perder e quem é que vai ganhar? São os elétrons, porque eles estão na parte externa do átomo. Para conseguir tirar os prótons aqui, precisava de uma energia muito grande. Então, quem vai sair aqui, ou quem vai ser adicionado, são os elétrons, porque eles estão na parte externa do átomo.
Como só vai ganhar ou vai perder elétrons que tem carga negativa, o que acontece? Se ele perder, por exemplo, eu vou dizer que eu tirei isso daqui, vai ficar mais positivo ou mais negativo? Fica mais positivo. Então, esse átomo aqui perdeu um elétron, então ele fica positivo. Ele está mais positivo. Agora, se eu fizer o contrário, se eu adicionar um elétron aqui, ó, ele vai ter mais cargas negativas ou mais cargas positivas? Terá mais cargas negativas, ou seja, se ele ganhar, ficará negativo. É por isso que é o contrário, né? Quando ganha, fica negativo e quando perde, fica positivo, porque nós estamos falando de carga negativa. Se ganhar, aumenta as cargas negativas, por isso fica negativo, né? E se perder, diminui a quantidade de cargas negativas, então fica positivo, ok? Como é que nós faríamos a representação, como nós fizemos na atividade passada? Olha, ele sempre vai vir com a carga aqui em cima do lado direito, certo? Negativo ganha, positivo perde. Aqui eu tenho o átomo de flúor, ele tem 9 elétrons. Aqui, observe que ele não é um íon, pois não tem nenhuma carga aqui em cima. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o flúor e tem a carga -1. Isso significa que ele vai ganhar um elétron. Ele tinha 9, então passou a ficar com 10. Esse átomo aqui, ele ganhou elétrons, né? Ele ganhou elétrons, então a carga dele é negativa e nós chamamos ele de ânion, ok? Aqui eu tenho o magnésio, ele tem o número 12. Esse 12 aqui significa que ele tem 12 prótons e 12 elétrons, como a gente viu, né? Tem 12 elétrons aqui. E nesse outro exemplo, tem aqui 2 mais. Esse 2 mais significa que ele vai perder 2 elétrons. Se ele tinha 12, ele vai perder 2 e vai ficar somente com 10. Observe que ele tem carga positiva, né? Então, ele é um cátion. Carga negativa é um ânion e vai ganhar. E carga positiva é um cátion e vai perder elétrons. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer aqui 3 exemplos, certo? Aqui, eu tenho o magnésio, que tinha o exemplo lá, mas eu vou fazer ele mesmo assim. Aqui, a massa é quanto? 24, como nós vimos anteriormente, né? O número atômico, o número de prótons, 12. Vai perder prótons? Não. Os prótons, lembre, os prótons são fixos, eles não saem. Nem perde, nem ganha, ok? Nêutron, 24 menos 12, 12. Agora, os elétrons, ele tinha 12, perdeu ou ganhou 2? Perdeu, né? Então, se ele tinha 12 e perdeu 2, ele fica só com 10. Observe, olha, que mudou. Prótons continua 12, nunca muda. E elétrons agora são 10. Teve uma perda de 2 elétrons. Agora, vamos para outro exemplo. Aqui eu tenho o boro. A massa dele é quanto? 10. Número de prótons, 5. Número de nêutrons, 10 menos 5, 5. E elétrons? Ele tem 5 elétrons, só que ele perdeu ou ganhou 3? Perdeu, né? Perdeu 3 elétrons, então ele ficará apenas com 2, certo? E o último exemplo, aqui o fósforo, a massa dele é 31, número atômico ou de prótons 15, número de nêutrons 31 menos 15, dá 16, né? E os elétrons, ele tinha 15 aqui, ó. Ele vai ganhar ou vai perder, que tem o sinal negativo aqui. Vai ganhar, né? Ele tinha 15 e ganhou 3, então ficou com 18. Certo, pessoal? A atividade que eu vou mandar lá no
A aluna naipe para vocês é desse jeito, parece muito com a outra, só que tem cargas, né? Aí você vai olhar se perdeu ou se ganhou. Lembrando, quando é positivo, perde, e quando é negativo, ganha. Por conta que nós estamos falando de elétrons, que são cargas negativas. Qualquer dúvida, é só falar comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Tchauzinho, espero que estejam todos bem.